E aí, gente, tudo bom? Estamos aqui para o nosso terceiro vídeo e para a segunda parte da anamnese. Vou contar para vocês hoje um pouco da minha história de faculdade e do resto da vida para frente. Eu terminei o segundo grau, fui fazer cursinho. Eu lembro que eu fui fazer um cursinho que tinha o esquema de aula show. Isso realmente prendia mais minha atenção. Mas mesmo assim, biologia, física, eu tinha muita dificuldade. Eu não me interessava. Já em história, eu tive as maiores aulas que eu já tive na minha vida. Mas isso foi rapidamente, logo depois eu fui fazer vestibular para a UNB. Fiz para história, que era algo que me interessava, mas eu não tinha muita chance de passar, que eu não estava muito preparado para aquele tipo de prova. Fiz em outra faculdade de Brasília, uma faculdade particular, e decidi, por dica de uma amiga, fazer relações públicas, que é dentro da comunicação. Começou a faculdade e eu comecei a descobrir o curso e realmente a dica daquela amiga estava certa. O curso tinha tudo a ver comigo. Comecei um pouco naquelas matérias teóricas, apresentando um pouco de dificuldade, reprovei algumas matérias no primeiro semestre, principalmente matéria teórica, mas tinha algumas matérias que eu tive facilidade. Aconteceu um fato dentro da faculdade que tinha um projeto que a gente tinha que apresentar e nesse projeto ninguém estava conseguindo ter muita ideia do que fazer. Num lapso de criatividade, tive a ideia da estrutura do projeto, eu estava dirigindo na hora, escrevi em mim todo o projeto com caneta de CD. E eu lembro que eu escrevi espelhado, até hoje eu não consigo muito entender isso. Eu mostrei para minha esposa, que na época era minha namorada, e ela até, eu lembro dela ficar surpresa. Ela falou, mas como você conseguiu ler? Eu falei, na hora que eu olhei no espelho. E realmente, eu estava escrito todo espelhado. E no dia seguinte eu apresentei para o professor, mostrei todo o projeto e se utilizou desse projeto durante um bom tempo. Uma das lembranças que eu tenho dentro da faculdade era uma professora que teve inicialmente muito problema comigo, mas depois a gente se tornou amigo e eu tenho um carinho até hoje e eu entendo perfeitamente o que ela fez. Ela sempre exigia de mim mais. Ela sempre falava, Guilherme, você não é mediano. Você pode ser muito mais do que você realmente acha. Você é muito inteligente. E teve um semestre que eu estava quase passando na matéria dela, ela me chamou e falou, você não vai passar da minha matéria, você não é um aluno de média. Eu só aceito que você passe quando você tiver uma nota maior. Reprovei, e inicialmente eu fiquei indignado com ela, xinguei tudo quanto é nome, mas hoje eu entendo a importância que ela teve na minha vida. Eu realmente tive que me esforçar mais na matéria dela quando eu fiz novamente, consegui entender a matéria dela. Hoje são coisas que eu atuo, são coisas que eu consigo compreender e são coisas que eu levo para a vida toda. Continuei na faculdade e no terceiro semestre eu tive que trancar a faculdade e começar a trabalhar. Fiquei um ano trancado, voltei para a faculdade, passei a faculdade para a noite, então eu tive muita dificuldade, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegar na faculdade já cansado, como acontecia na escola. Quando eu via a matéria teórica, eu me desestimulava. Reprovei algumas matérias, em outras eu passei. Mas aos trancos e barrancos, eu consegui ir passando semestre. Demorei 8 anos a faculdade, é um tempinho bom, mas foi muito bom para a minha vida. Outra professora que eu lembro perfeitamente falava sobre sistema político e sobre relações governamentais. Era muito interessante porque eu tinha uma visão política bem oposta dela. Toda aula eu tinha um debate gigantesco com ela. Eu criei uma facilidade muito grande para a oratória. Então, a aula era praticamente eu discutindo com ela. Ela tinha umas opiniões, eu tinha outras opiniões, mas mesmo assim evoluía muito na sala, porque existia um respeito. No último semestre eu tinha que apresentar meu TCC e eu estava com muito medo. Eu acabei enrolando e peguei uma professora que eu não conhecia. Ela aceitou fazer esse trabalho comigo, mas eu não conhecia. Eu comecei a desenvolver o trabalho, mas o trabalho não conseguia ir para o papel. Eu praticamente só tinha a primeira página. A primeira página era só o agradecimento. Era quem eu tinha que agradecer. E não saía mais nada. Faltando umas 3 semanas para apresentar, eu fiquei um final de semana só por isso. Falei, agora eu tenho que escrever. E em 2 dias eu escrevi 70 páginas. Praticamente o trabalho todo. Precisava de algumas coisas teóricas, precisava de incluir mais umas besteiras. Mas na segunda-feira eu fui entregar para ela, falei, professora, eu escrevi isso. Ela teve a primeira reação que foi não acreditar em mim. Ela falou, Guilherme, tem gente que vende isso. Você comprou? Eu falei que não. Ela falou, olha, eu vou ler esse seu trabalho. Porque não tinha nada escrito, de repente tem 70 páginas, alguma coisa estranha tem. Ela falou que ia ler. E na quarta-feira ela me mandou e-mail, falou, Guilherme, me desculpa de achar alguma coisa, mas o trabalho é todo seu. Não tem nada de outra pessoa. Inclusive os erros de português são muito seus, são muito característicos seus. Ela falou, gostei tanto do seu trabalho que eu quero que você apresente, porque eu tinha a opção de apresentar para a bancada ou não. Aí eu falei que eu não queria apresentar, porque eu tinha outras matérias teóricas ainda para entregar, que eu tinha reprovado, mas também é bom falar outra coisa. Eu estava de saco cheio da faculdade e eu queria me livrar daquilo tudo. E também eu tinha um risco muito sério, que era o seguinte, minha esposa falou comigo, eu só caso se estiver formado. Então eu tinha que me formar logo, eu não podia correr mais risco porque eu queria casar.
E junto disso iniciou a minha vida profissional. O meu primeiro trabalho foi numa empresa de eventos, era muito interessante, principalmente no dia do evento, que eu trabalhava com alguns artistas, eu achava muito interessante. Saindo de lá, eu fui ser terceirizado no órgão federal e lá eu comecei a enfrentar alguns problemas. Eu tinha que fazer contato semanalmente com todos os estados do Brasil. E eu lembro que era uma lista toda preta e branca que eu tinha que seguir uma ordem para entrar em contato com esses lugares. E eu fazia a maior confusão com isso. Eu ligava para um achando que estava ligando para o outro, misturava esses números. E minha esposa um dia sugeriu para eu fazer o seguinte, pegar uma caneta marca-texto, marca um, não marca o outro, marca um, não marca o outro, e aí eu consegui resolver. E depois fui trabalhar com plano de saúde, foi uma experiência muito legal, porque eu fazia o contato com as empresas que contratavam plano de saúde, era muito legal, porque eu dava palestras, eu negociava, eu confesso que eu gostava muito desse trabalho. Depois eu fui pingando, eu fui em alguns empregos. Esse tempo eu saí de alguns empregos, fiquei um tempo desempregado, foi bem difícil. Comecei a pensar em fazer concurso público, mas eu tinha muito receio, eu tinha muito medo de fazer concurso, tinha muito receio da prova. Inclusive esse é um dos motivos que eu estou atrás do laudo, que vai me dar igualdade de competitividade com os outros candidatos. Então isso aí foi um pouquinho só do meu histórico. Então inscreva-se no canal, dê o like aqui, entre no nosso Facebook, vai ter o link aqui embaixo, também acompanhe, porque além dos meus vídeos, eu vou colocar algumas outras coisas que eu encontrar sobre dislexia. Muito obrigado e até a próxima. Falou!